In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, hoje no sábado da 23ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Josafá, este jovem bispo, morto pelo seu intenso trabalho pela unidade da igreja. Na unidade da igreja, sempre tão ameaçada. Claro que a primeira ameaça é a do pecado. A primeira ameaça de cisão é o pecado. Sobressai, nesse sentido, aquele da traição de Judas, que fez a primeira grande cisão dentro do colégio apostólico. Dentro do colégio apostólico. Grande cisão. Tremenda. Logo que Nosso Senhor vai ao céu, não há dúvida que há tanta divisão. As Sagradas Escrituras nos mostram isso. Até ao ponto de devemos dizer, lembrar aquela querela entre Pedro e Paulo, quando Paulo repreende Pedro, que estava judaizando. Sim, esta é a outra cisão que está no início de tudo, que é justamente dos judeus, que com Judas atraíram ao Senhor e abandonaram a aliança, abandonaram as Sagradas Escrituras, abandonaram até o título de serem o povo de Deus. Não esqueçam que eles disseram diante de Pôncio Pilatos: não temos outro rei senão César. Não temos outro rei senão a César. É o grande traimento no qual persistem. Por tudo que Nosso Senhor na história lhes fez para chamá-los. Persistem. Mas depois tivemos uma outra grande cisão na história, se assinala sobretudo essa outra grande cisão em 1054, que foi da Igreja Oriental. Essa foi a grande cisão. Até então, apesar de todas essas cisões, e sobretudo a cisão do pecado, nós encontramos aí um cisma verdadeiro e formal, onde se afasta grande parte da igreja, grande parte da igreja oriental, grande parte da igreja oriental se afasta. Claro, depois nós tivemos 1517 a cisão aí destes grandes grandes hereges cismáticos, Lutero, Zwinglio, enfim, toda aquela quadrilha, que também provoca uma cisão até hoje, dividindo a igreja em milhares de pedaços. Claro que no tempo moderno, e já desse grande plano de domínio sobre o mundo, e vindo dos Estados Unidos, aliás, eu escrevo sobre isso na minha tese, desce aí essa onda de pentecostalismo, e cada sujeito inventa de criar uma religião, como se diz, coloca a Bíblia debaixo do braço e sai a dizer todas as besteiras que lhe convém. Sim, que lhe convém, especialmente para conseguir dinheiro. Então, sim, são muitas as cisões. Desde então, são muitas as cisões. Mas se estamos assinalando a pior, a mais braba, as brabas, digo, se estamos assinalando as maiores, agora cabe assinalar
dentre todas a maior. Dentre todas a maior. E a mais braba, a mais tremenda, a mais terrível, né? Que é a cisão odierna ocorrida, a cisma sempre revolta contra a Igreja Católica, né? Então, a cisão que acontece contra a Igreja, né? Sob Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco. Maior porque abocanha quase toda a inteira Igreja. Quase toda a inteira Igreja. Mais tremenda, mais terrível, mais feia, porque esta vai contra o Cristo. Esta submete contra a Igreja agora já ao falso pastor, daqui a pouquinho ao anticristo, e leva ao culto luciferiano. Queridos, o que eu tenho visto este antipapa Francisco cumprimentando com o sinal maçônico as pessoas, esses grandes líderes, Nietzsche, ainda hoje, né? É só procurar as fotos dele, vai com a mão direta para fazer o sinal maçônico no cumprimento. Né? Esses dias alguém mostrou é o tipo de um cochicho, porque não era para gravar, não era para sair na mídia, mas ele presenteando justamente o primeiro-ministro espanhol, na troca de presentes, ele dizendo nítida e claramente, quer dizer, que aquilo que ele trazia para o primeiro-ministro vinha das oficinas satânicas do Vaticano, e que era um encômio à maçonaria. Então, é Lúcifer que tomou conta da... Não há pior. Então, restamos somente alguns. Queridos, sim, e só isso eu queria dizer hoje. Não esperem outra restauração da Santa Igreja, senão aquela que se dará sob o único bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, no seu retorno em glória e majestade. Ponto. É aí que se dará a reunião de todas as ovelhas sob o único e bom pastor. Não espere mais papa, não espere mais alguém grande que possa... Não haverá mais. Não haverá mais. A grande restauração se dará verdadeiramente, a grande união se dará verdadeiramente somente ao retorno do Senhor, em toda a sua glória e majestade. Só então seremos um só rebanho e um só pastor. Inclusive porque será vencido o pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.